Bem, hoje eu vou falar de um assunto que muitas pessoas me perguntam. Andressa, como que eu faço para ter mais foco? Se você é daquelas pessoas que precisa se concentrar muito mais, muito melhor, você começa a fazer as coisas e de repente percebe que a sua atenção está em outro lugar. Está se esforçando para fazer e quando se dá conta, está no celular porque chegou uma notificação e simplesmente você acaba fazendo isso ao longo do dia inteiro. Se você precisa ter mais foco, então qual seria o truque? Este que é o natural. O fato do problema, pois é natural do ser humano a gente sempre buscar e achar que as coisas são mais triviais do que elas de fato realmente são. Não é assim que funciona. Bom, na verdade, é na origem que a gente precisa agir. É no nosso cérebro que a gente precisa agir. Se você quer de fato aprender, quer ter mais foco, mais controle da sua atenção, então o que você precisa entender e aprender é como funciona o mecanismo de atenção do seu cérebro. Porque geralmente a falta de foco é uma consequência e não uma causa. Consequência do que, Andressa? De uma lista infinita, como falta de clareza, ansiedade, tensão, ambiente confuso, falta de energia, falta de motivação, sentimentos negativos, problemas familiares, falta de uma alimentação balanceada, enfim, uma lista infinita. Isso faz com que o seu cérebro acabe não conseguindo manter o foco naquilo que se propõe a fazer. Então, a definição de foco é você poder manter a sua aderência àquilo que você se propõe a fazer. Quando você começa alguma coisa e você percebe que o seu cérebro já foi para o outro lugar, ou seja, fisicamente você está ali, no lugar, mas mentalmente você está longe. Você de fato precisa fortalecer o seu foco. Isso não tem limite. Quanto mais focado você for, melhor será. Afinal, o foco, na verdade, não é o objetivo. O objetivo é o que você se propõe a fazer. Foco é o meio. A ideia é que você faça com muito mais atenção, com muito mais intensidade. Porque a gente acaba se tornando muito mais superficial quando não tem foco. Se quer conseguirmos lembrar das coisas, a sua memória precisa de uma atenção. E às vezes a gente acha que não tem memória, que não consegue lembrar de nada. Mas muitas vezes é uma consequência de não ter focado em primeiro lugar. Além disso, a sua genialidade de fazer as coisas mais profundas também é altamente comprometida. A sua criatividade, enfim, é uma lista infindável mesmo. O foco é exatamente esse poder de você manter aderente àquilo que você se propõe a fazer, para que de fato você consiga executar com muito mais velocidade, valorizar muito mais o seu tempo, e aí, por consequência, de repente, você começa a cuidar da sua saúde, do seu corpo, estar presente com a sua família e ter mais tempo livre para fazer o que quiser. Estes são os benefícios reais do foco. O foco, mais uma vez, é um meio. O foco é realmente algo instigante. A gente admira as pessoas que têm foco, não é mesmo? Afinal, são essas pessoas que atingem os resultados e que a gente olha e fala, caraca, como aquela pessoa é incrível, que coisa incrível que ela fez. Não há resultados incríveis de pessoas que não focam. O foco é parte, é pré-requisito. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para reordenar as suas atividades é fazer uma lista das coisas que você irá deixar de fazer. Como assim, Andressa? Bom, para você conseguir ter foco, você primeiro precisa deixar de fazer coisas que atrapalham o seu foco. Como, por exemplo, fecha o navegador e o programa de e-mail. Se você tem que trabalhar com o navegador aberto, tenha certeza que nenhuma janela ou aba, a não ser as que você absolutamente precisa. Desligue todas as notificações do seu celular, do seu computador. É impossível tentar focar enquanto algo está te notificando de um e-mail, de uma mensagem, de uma atualização no Facebook. Tem atividade bem importante para fazer. Não apenas checar o e-mail, mas estudar para o concurso ou escrever aquele artigo que você estava planejando. Limpe a sua mesa. Não é necessário passar o dia todo nessa atividade também. Despeje tudo em uma gaveta ou coloque numa caixa para você organizar depois. Não fique se debatendo com isso agora. Na verdade, não fique se debatendo em nada. Não se preocupe com a configuração perfeita ou o caderno perfeito para escrever. Ou qualquer coisa perfeita. Comece pequeno.
Você precisa apenas focalizar por alguns minutos por vez. Limpe tudo, escolha apenas uma única tarefa importante e faça apenas isso, até acabar, sem trocar de tarefa. Isso é difícil de fazer no começo, mas se você conscientemente focalizar, ter foco, você consegue. É apenas alguns minutos. E aí, você oferece recompensas a si mesmo. A recompensa por focalizar naquela tarefa que você se propôs. Assim que terminar, se ofereça 1 minuto para você olhar no Instagram ou Facebook, mas coloque um despertar para você não ultrapassar o tempo. Ou levante, faça uma caminhada de 1 minuto, alongue, beba água, faça massagem em seu pescoço, enfim. Desfrute dessa sua pequena vitória. Impérios foram criados a partir de pequenas vitórias. Beijo!